Olá, desbravadores! Aqui é o Mestre e hoje eu vim falar um pouco sobre a minha primeira campanha no cenário de Solarium, intitulada Dália Carmesim. Sobre o conceito inicial da campanha, eu tinha o intuito de falar sobre liberdade e recomeço, né? Por isso eu escolhi a Dália Carmesim, que ela tem essa simbologia de liberdade e recomeço. O intuito era falar sobre duas personagens que foram introduzidas na minha primeira one-shot, a Jane e a Holly, que são uma família que vivem nas redondezas da cidade de Jotari, sobrevivendo do que elas mesmas produzem. Elas chamaram os desbravadores para solucionar um problema de sumiço dos animais delas. Agora falando um pouco mais sobre os players e personagens que fizeram parte dessa campanha. Nós temos a Isa com a Draminacora, o Miguel com o Mandy, o Epitácio com o Chewie e mais posteriormente com o Noah, o Renan com o Giuseppe, o Gabriel com o Riacho e o Abissal e o Júlio com o Schmidt. A campanha ela se inicia com o sumiço de Jane e Holly. A Olária Galantini percebe que já tem um tempo que elas estão sumidas e reporta isso para a guilda. Então o grupo ele se reúne para ir até a casa delas, onde eles encontram tudo bagunçado, sangue para todo lado, uma cena terrível. Porém eles encontram um rastro para dentro da floresta, como se algum animal tivesse saído correndo desesperadamente. Seguindo esse rastro um pouco mais à frente, eles chegam num riacho. Eles encontram o Otis, a vaca da Jane, segurando ela nas costas, de frente para uma criatura. Com um esforço coletivo, eles conseguem chegar a tempo e salvar os dois e derrotar a criatura. Então eles levam os dois que estão muito machucados para a guilda para serem tratados. No meio do caminho, eles descobrem que o Otis fala e ele entrega para eles um diário que foi feito pela Jane em caso de alguma coisa acontecesse com ela. Aparentemente, ela está investigando o Cartola e esse tal de gato preto. Eles estavam planejando fazer alguma coisa em Otari. Então o grupo se divide para ir atrás de informações. O tio ele vai até o refúgio do Gatuno falar com a Inês Mera, conseguir informações sobre o gato preto, o bandido que está ajudando o Cartola. O Mandy vai se encontrar com Noah, um dos contatos da Jane, que teria algumas informações sobre criaturas que ela tinha avistado ou ouvido falar sobre. E a Draminacora ela segue até a Olária Galantinha para reportar o que de fato estava acontecendo e que eles iriam resolver a situação. Então, se reúnem de novo, eles descobrem que os bandidos do Gato Preto eles estão reunidos numa fazenda abandonada. E então eles se preparam e vão até lá fazer uma missão de infiltração para conseguir recuperar alguns documentos e talvez até capturar algum refém. Chegando lá, de maneira furtiva, eles conseguem matar alguns guardas, eles salvam uma fada que estava sendo aprisionada e numa explosão de fogo alquímico eles invadem a casa, roubam os documentos e conseguem fugir de lá levando um refém. Então, quando eles voltam para a guilda, o tio se encontra com a Hope, uma velha amiga que parece preocupada por conta do crescimento de um culto lá em Absalom. Ele acaba tendo que se despedir da guilda para resolver os problemas pessoais. Ao mesmo tempo, Giuseppe acaba tendo que voltar para Absalom para cuidar da esposa dele e resolver algumas questões também. Um grupo desfalcado, a Draminacora e o Mandy se reúnem com o Schmidt para analisar os documentos que eles haviam encontrados. Então eles pedem a ajuda da Cristal para fazer uma espécie de interrogatório com o refém que eles tinham conseguido. E eles descobrem algumas informações sobre as movimentações dos bandidos. Os documentos revelam uma floresta que fica um pouco atrás da fazenda abandonada onde os bandidos estavam ficando. E aparentemente existe uma certa ponte que dá caminho para uma masmorra de 2 andares onde a Holly poderia estar. Então um grupo se prepara e vai até essa floresta e chegando lá se deparam com um vale de dálias. Seguindo o caminho mais pela esquerda, eles enfrentam barretes vermelhos e no meio do combate eles se deparam com uma emboscada do gato preto que eles tinham deixado escapar. Então o Noah finalmente se junta ao grupo e no combate mortal e estratégico eles conseguem vencer todas as criaturas e capturar ainda com vida o gato preto como refém. Depois de algumas horas de descanso e investigação no vale, eles decidem seguir para a ponte, onde eles encontram o Riacho e o Abissal e juntos eles seguem para a entrada do primeiro andar da masmorra. No primeiro andar da masmorra, eles encontram algumas salas infestadas de dálias de cores diferentes. Em cada uma dessas salas tem alguns livros e dicas sobre o que eles iriam enfrentar. Mais pra frente, um mímico se revela sendo um dos livros que acaba dando passagem para eles depois de uma pequena conversa. Chegando no segundo andar, eles se deparam com um corredor de luzes vermelhas.
E em duas salas, eles encontram um quadro da Jane e da Holly, o que revela um certo sentimento doentio do Cartola pelas duas. Passando por uma porta de pedra, eles se deparam dessa vez com uma ala de prisões iluminada por uma luz roxa. Eles encontram algumas criaturas, como a Ventinho, que é uma pixie que estava sendo aprisionada ali também, aparentemente estava sendo torturada, e junto dela também encontram a Riachinho, que é a irmã da Marzinho, a fada que eles haviam resgatado. A Ventinho resolve ajudar eles nesse combate contra o Cartola em prol da salvação dela. Seguindo um pouco mais para a direita, eles encontram uma nova ala de prisões. Lá eles encontram um sátiro chamado Reinaldo. Ele teve as pernas cortadas pelo Cartola e ele era o responsável por avisar caso alguém chegasse perto do laboratório. Mas depois de uma conversa com o grupo, ele acaba decidindo ajudar eles, o que dá a eles a oportunidade de criar um ataque surpresa contra o Cartola. Chegando no laboratório, eles observam o Cartola conversando com a Holly, que estava enjaulada, e mais à esquerda eles conseguem observar a monstruosidade que o Cartola havia criado, um golem de carniça formado por várias partes de fada. Então, no ataque surpresa, eles iniciam um combate insano contra as criaturas. Eles conseguem matar o Cartola e destruir a monstruosidade dele, apesar de quase morrerem no processo. Assim, eles resgatam a Holly junto das várias criaturas que estavam sendo aprisionadas ali na masmorra. Porém, no caminho de volta para a guilda, eles percebem que o gato preto fugiu. Ao chegarem na guilda, eles entregam a Holly ainda muito debilitada para a mãe, e assim se encerra a história de Dália Carmesim. Algumas perguntas ainda ficaram em suspenso, como, por exemplo, quem é o gato preto, por que o Otis fala, quem é o Otis, né? Mas enfim, eu queria agradecer muito aos players que participaram da campanha por terem se empenhado tanto, terem tirado um tempinho para contar essa história junto comigo. Queria agradecer aos mestres do cenário que me ajudaram muito na construção da campanha, me dando dicas, sanando várias dúvidas que eu tive, né, ajudando a construir a campanha de certa forma. Ao mestre Epitácio por ter me convidado para ser um mestre nesse cenário, está sendo uma experiência incrível narrar para esses jogadores. E também agradecer a essa comunidade maravilhosa que tem me acolhido, e eu espero poder narrar muito mais para vocês e também jogar junto com vocês. E é isso. Valeu, falou!